Pessoal, vamos a essa aula tão importante. Eu vou te explicar por que essa aula é um divisor de águas aqui nessa sua jornada. Vou fazer algumas perguntas para você começar a pensar sobre isso. Nunca se vendeu tantos livros de autoajuda e tudo mais, nunca se teve tanta depressão, nunca se vendeu tantos livros sobre relacionamento. E aqui no Brasil, no último ano, foi batido o recorde de divórcios aqui no Brasil. O livro O Segredo de uma Mente Milionária já vendeu mais de 2 milhões de cópias aqui no Brasil. E por que será que nós somos somente 207 mil milionários? O que acontece? O problema é que essas pessoas estão buscando a solução na parte intelectual, na parte racional. E o problema não está aí. Por que será que tem uma pessoa que adquire o mesmo conhecimento? Uma consegue adquirir riqueza, a outra não. Uma consegue salvar o casamento, a outra não. Tem um relacionamento que está arrastando o relacionamento. A outra consegue ter sucesso em todas as áreas e a outra não. Onde está o segredo? O segredo está exatamente aqui, ó, nos seus medos. Ou seja, é um negócio que se chama DNA cognitivo. É a sua forma de pensar. Você constituiu travas emocionais e medos que te fazem procrastinar, que te fazem ficar travado. É como se fosse uma força que te puxasse. Por mais que você queira ir para frente, por mais que você queira continuar essa sua jornada rumo ao seu propósito, porque para você ir para o seu propósito, você vai ter que pôr em prática a sua missão. Lembra a missão que nós falamos lá, que você desenhou? Eu pedi para você fazer um plano de ação. Você vai ter que pôr em prática essa missão. Só que os seus medos vão te boicotar, porque intelectualmente você vai saber que precisa. Você quer, inclusive. Só que os seus medos te travam. É o seu DNA cognitivo. Vou explicar para você como é que funciona isso, para você entender. Porque não adianta atuar na parte intelectual. É lógico que a parte intelectual não é importante. Ela é necessária. Mas o que está te travando não é só isso. Porque se você tiver conhecimento, lógico, você quer ter uma missão de ser um médico. Você precisa ter conhecimento técnico. Tá tudo certo. Você quer ser um empresário, você precisa conhecer administração. Mas não é isso que está te travando, porque eu conheço muita gente que não tem essa capacidade intelectual e está vencendo. Porque na verdade o DNA cognitivo, o modelo mental dela está correto. Vamos lá. Aqui eu coloquei uma nuvenzinha, que é quando você foi planejado antes da fundação do mundo. O seu DNA, que foi planejado antes da fundação do mundo, é um DNA íntegro. Com tudo que você precisa, todos os códigos que precisa para você prosperar estão aí dentro, assim como numa semente. Eu já expliquei sobre a árvore para você, sobre a semente. Está tudo aí dentro. Só que daí, Deus te planejou com DNA íntegro, com DNA do sucesso, com todos os códigos. E aí, como que Deus escolheu a forma do ser humano vir para a Terra? Através da união de um homem e de uma mulher. Esse homem e essa mulher aqui tem o DNA deles adulterados. E aí, tanto fisicamente, como o DNA da alma, o DNA cognitivo deles está adulterado. Quando eles se juntam para que você nasça, seus pais, quando se juntaram, tiveram o ato sexual na concepção, todo o DNA físico foi passado para você. Se seu pai morrer, o seu nariz continua sendo do jeito que é se você puxou o nariz do seu pai. A cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, do jeito que você, não importa se seus pais desapareceram, sumiram ou morreram, o DNA do seu corpo continua. E o DNA da sua alma, a anatomia da sua alma também é trazida dali, boa parte é trazida dali, porque está adulterada a alma deles. Eles não sabem quem são, vivem um falso eu, e isso é passado de geração em geração. É incrível isso, mas infelizmente é assim que funciona. A frequência que seus pais vibram influenciam você. E aí continua. Na concepção isso já é passado. Tá? Eu tenho exemplo da minha sobrinha, muito novinha. Ela já tinha muito medo. O medo fazia parte dela. Qualquer barulhinho ela estremecia, era uma coisa maluca, desde recém-nascida. Isso já foi passado. Aí, Pedro, mas como é que eu sei que isso é verdade? Além de cientificamente comprovado, eu vou te falar aqui, biblicamente falando. A maldição acompanha até a 3ª e 4ª geração, é o que está escrito lá. Está lá, até a 3ª e 4ª geração, isso passa. E aí, como a 1ª, a 2ª, a 3ª, a 4ª não se livrou disso, isso vem vindo pela posteridade.
e alcançou até você. E aí o seu DNA está adulterado. É por isso que o DNA Day é tão poderoso, que é o treinamento que eu faço presencial, porque eu atuo diretamente no seu modelo mental, no seu DNA cognitivo. Porque como ele é formado? Veio aqui, aí na gestação você é influenciado também. Aí ele vai sendo reforçado tudo isso, e vai sendo imputado em você pelos 4 P's que eu falei para você nas aulas passadas, para você ter esse DNA adulterado que você tem hoje, e não ser capaz de seguir dessa jornada que eu estou propondo para você. E aí, na gestação, vou dar um exemplo aqui. A mãe está grávida, aí o pai perdeu o emprego. Ela fala, meu Deus, como eu vou cuidar desse filho? E agora? Ele vai passar fome. Ó. Ele fica com medo. Aí, quando a mãe fica com medo, o útero enrijece. Vai menos sangue, fica mais desconfortável. Ele fala, caramba, tá ruim viver. Tá ruim existir. E aí, de repente a mãe esquece e tá normal lá. Aí o bebê se mexe. Ela lembra que tá grávida de novo. Ai meu Deus do céu, como eu vou cuidar desse filho? Fica com medo de novo. Enrijece. Ou seja, toda vez que ele se mexe, fica mais desconfortável. Toda vez que ele existe, fica pior. Toda vez que ele existe, ele é rejeitado. Mas a mãe não fez por mal, eu sei que não fez por mal, mas é um medo. Porque tem medo de não ter provisão quem não sabe quem é, quem não cumpre propósito, quem não está gerando frutos automaticamente. E aí na gestação passa isso. Vamos vendo aqui, ó. E até os 7 anos de idade é onde tudo é muito reforçado em você. Todo o seu DNA cognitivo, ele é formado praticamente até os 7 anos de idade. Tudo que foi imputado em você. Dá outro exemplo aqui. Você lá no supermercado, com 4 anos de idade, tá? Não vou dar um exemplo meu. No colo da minha mãe, com 2 anos de idade. 2 anos de idade. Lembra que eu falei que eu sou filho de caminhoneiro? Uma infância muito simples. Meu pai tinha um caminhão que não tinha banco do banco de passageiro. O ajudante dele tinha que sentar na lata. Era um fenemê velho assim, caindo aos pedaços. Aí com muito sacrifício ele comprou um Ford. 0. Pegou todo o dinheiro que tinha, ele deu de entrada. Tudo. Rapou assim, ó. Quebrou o porquinho. Deu de entrada. Pum. E fez um monte de prestações. Não tinha dinheiro para pagar o seguro. E aí ele estava fazendo um negócio e pediu para o ajudante dele pegar uma peça que precisava no mecânico. Aí o ajudante dele, acho que nunca tinha dirigido direito, estava empolgado, acelerou muito. Deu de cara num poste. E acabou com o caminhão. Perda total. Aí não tinha seguro. Quando meu pai veio para casa para dar notícia para minha mãe, eu estava no colo da minha mãe com 2 anos de idade. Minha mãe chorava desesperadamente. Agora a gente vai morrer de fome. Tudo que a gente tinha você colocou naquele caminhão. Eu falei, minha mãe tem um perfil de comportamento cauteloso, então o medo domina muito forte ela. Eu falei para você não fazer isso e agora a gente vai passar. E aquilo entrou em mim de uma maneira muito grande. E aí, olha só, eu criei um modelo mental que eu conseguia coisas, mas eu achava normal perder. Eu conseguia e eu perdia. E eu vi que minha vida, depois que eu comecei a mudar meu DNA cognitivo e ativar meu DNA de verdade, eu vi que eu tinha uma evolução na minha vida, mas tinha uma evolução assim, ó, com várias perdas no meio do caminho, que não é necessário viver assim. E eu achava normal, porque não, o sucesso nunca é uma reta contínua. Sim, vão acontecer desafios, mas você não precisa se boicotar para que isso aconteça. A vida já vai se encarregar disso. Imagina você se boicotando. Tá? Aos 4 anos de idade, eu já contei aqui também, eu tive uma ferida de abandono. Olha só, tudo vai formando o seu DNA cognitivo e vai formando quem você é hoje. E daqui para cá, é tudo formado até aqui. E até os 28 anos é só reforço. Isso se chama compounding, ou seja, você vai reforçando o modelo mental que foi criado em você, o seu DNA cognitivo, até os 7 anos. E aí é quem você é hoje. Você reforçou por vários acontecimentos que tiveram aqui novamente. Por exemplo, filha de abandono. Aí você passou por outras situações e gerou situações para reforçar de propósito, inclusive. Porque a sua trava emocional que foi instalada até aqui, ela vem te dominando, te governando. E aí, é por isso que as pessoas não conseguem romper, que recebem ter um conhecimento. O Segredo da Mente Milionária é um livro ruim? É lógico que não. Entende o que eu estou falando aqui? É um livro maravilhoso, mas só aquilo não resolve se você não tratar os seus medos, as suas travas, as suas feridas. É isso que acontece.
Tá? E aqui é assim que você funciona e você nem percebe. Mas quando eu falo, quando você se focar no seu propósito, nessa jornada, esse DNA, você foi planejado para isso aqui, ó, para cumprir seu propósito. E aqui você foi sendo distorcido do seu DNA original. Só que aqui está tudo disponível, já está aí dentro de você, só que foi distorcido. O seu dom foi transformado numa trava emocional. E aí você não consegue romper. Agora, como é que eu faço então para me livrar dos meus medos? Porque eu quero ir até o fim nessa jornada. Vamos lá, como é que funciona o dispositivo do medo? De novo essa figurinha aqui, ó, passado, presente e futuro. Como é que funciona o medo, o dispositivo do medo? Lembra o modelo mental? Tá tudo no seu passado. O seu modelo mental é só passado seu. Tudo que você construiu até ontem, até 1 minuto atrás. Então, para você agir, como é que funciona o medo? Eu quero algo aqui, novo. Mas aí eu procrastino, eu empurro, eu tenho medo, eu não vou, eu tenho dúvida. Tá? Por quê? Porque eu visito aqui situações do passado análogas e não consigo agir de forma diferente aqui. Porque aqui eu tenho espaço de tempo. O medo precisa de um ΔT. O que é ΔT? Espaço de tempo. O medo precisa desse ΔT. Por quê? Vamos lá. Eu quero pedir aumento para o meu chefe. Segunda-feira, chegou lá, eu vou olhar para o meu chefe e assim, eu estou aqui há tanto tempo, eu mereço. Eu preciso, no segundo... Aí chega segunda-feira, você vai trabalhar. Aí você vai lá, não é hoje. Hoje você passou o final de semana inteira maquinando aquilo assim, ó. Sabe aquela coisa, não sai da sua casa, nem dormiu direito? Fica borbulhando? Beleza. Aí, segunda-feira você não trabalhar hoje. Aí o chefe chega com a cara de malvado aquele dia que ele acordou mal. Com estado de humor. Aí você fala, acho que melhor não, né? Hoje acho que não é um bom dia. Cara, mas eu vou. Mas, cara, e se eu for lá e ele resolver me demitir? E se eu, ao invés de ganhar aumento, eu sou mandado embora? Caramba, no meu último emprego aconteceu isso, no meu pai também uma vez. E começa a contar uma historinha aqui, ó. Você começa a fazer umas viagens de lá para cá, ó. Tudo que aconteceu na sua vida e que te gera medo. Aí você fala, não, deixa para amanhã. Amanhã eu falo com ele. E amanhã você vai contar outra historinha. Vai arrumar outra desculpa. E não vai sair dessa dúvida. Aqui, você mora num lugar que se chama dúvida. Dúvida quer dizer 2 vidas. Olha só. E ninguém prospera com 2 vidas. Agora, como é que eu faço então para acabar com isso, Pedro? Por quê? Se o medo está numa coisa que está por vir, que está no futuro, que eu vou fazer, o aumento que eu vou pedir, o que eu tenho que fazer? Elimina o tempo. Mas como elimina o tempo? Vai lá e faz. Acabou o espaço de tempo até você fazer. Eu tenho medo de saltar de paraquedas. Depois que você saltou, não dá para mais ter medo de saltar. Você já saltou, já está no ar. Vai lá e conversa. Tomar a decisão. Lembra que eu falei do poder da decisão? E uma decisão o quê? Comprometida. Lembra do exemplo do comprometimento, né? É assim que você começa a acabar com seus medos. É lógico que você precisa também reprogramar sua mente. É por isso que o DNAD é tão poderoso. Eu consigo em apenas um dia fazer dinâmicas específicas, dinâmicas vivenciais. São técnicas vivenciais específicas e especiais para entrar no seu subconsciente e mudar o seu DNA cognitivo e ativar o seu DNA do sucesso. Por isso que se chama DNA Day, em apenas um dia. É por isso que tanta gente chora muito no DNA. É por isso que as pessoas dizem, Pedro, como é que eu explico isso? Não dá para explicar, porque foi lá dentro. E por que tem pessoas que já fizeram o DNA Day e estão rompendo assim, ó? Tem vários depoimentos. Por quê? Porque realmente é uma mudança de vida completa. Eu pego num dia e consigo fazer dinâmicas especiais e reprogramar sua mente para o DNA do sucesso. Na verdade, eu só ativo o que já está pronto aí dentro. Mas foi totalmente distorcido por isso aqui. Esse é o DNA Day. Tá? Se você se interessar de um dia vir para o DNA Day, clica no link lá na minha bio, lá na minha bolinha de destaque também tem. É excepcional.
Vou falar para você, só por curiosidade, vai lá e clica, tá? Só para você ver os depoimentos das pessoas que já fizeram, que já passaram por esse processo aqui. Só para você entender, tá? Mas enfim, você que está aqui agora, que não está dele, você precisa, com um esforço maior, tomar a decisão e acabar com o delta T. Senão você não vai chegar no final dessa jornada aqui. Vamos lá. É mais ou menos o seguinte. O seu modelo mental criou um muro gigante com os seus medos. Você sequer enxerga o fruto que você quer colher. O resultado. O seu propósito sendo cumprido. Porque você é do tamanho da sua fé. Enquanto a sua fé for menor que os seus medos, você não consegue atuar aqui. Então o que acontece? Tem duas formas de agir. Eu, no DNA Day, quebrar esse muro dos medos, e é você, com a fé que você já tem, você consegue enxergar aqui. Eu quebro esse muro aqui, ó, DNA Day, dos medos. E você consegue enxergar aqui. Ou aqui, ó, para você tomar uma decisão de realmente ir lá pedir o aumento, por exemplo, o que você tem que fazer? Aumentar a sua fé. Então tem esses dois caminhos, tá? O ideal é fazer os dois, lógico, aumentar a sua fé e quebrar tudo isso aqui, todo o DNA cognitivo, que são esse muro de medos, quebrar isso aqui, que é possível quebrar. O que você vai ter que fazer? Aumentar a sua fé. E enxergar por cima desses medos. Faz com medo mesmo. É isso que eu estou te propondo agora. Ok? Então essa aula aqui é importantíssima para você entender. Você vai ter medo mesmo nessa jornada. Mas vai com medo mesmo. Decida. Tira o delta T para você conseguir caminhar. E eu vou deixar agora para você as 7 perguntas dessa aula para você atuar nessa parte aqui. Beleza? Então vamos passar as perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta. Qual o seu maior medo? Escreve aí qual que é o seu maior medo, que realmente te desafia. O que está te impedindo de encarar esse medo? Vai lá, encara. Vai com medo mesmo. Que sua fé seja maior do que esse medo. Porque fé é a certeza das coisas que estão por vir. E a fé tem que vir acompanhada de coragem. Não tem como. Como usar os seus dons para encarar esses medos? Lembra que eu já falei sobre os seus dons? Visita eles lá. Como você usa os dons para encarar esses medos? Você realmente despertou o seu espírito nessa jornada? Ou só está com vontade de ir até o fim? Se vontade fosse alguma coisa, todo mundo teria aquilo que quer. O seu DNA cognitivo, você tem muita vontade, mas você está travado, uma força maior te arrasta para onde você está hoje. Você está decidido ou só tem vontade? Quem realmente você é hoje? Escreve aí. Essa aqui é difícil de responder. Quem você é hoje? Ah, eu sou o Pedro, engenheiro, doutor em teologia. Não. Pós-graduado em marketing nacional. Não. Não perguntei seu nome, não perguntei sua formação, não perguntei sua profissão, perguntei quem você é. Responda aí. 6. Qual desafio você está enfrentando hoje? Qual que é o desafio de hoje? Esse desafio é o que está te bloqueando para ir para a próxima fase. Sabe que você toda hora está caindo no mesmo desafio? O que você está enfrentando hoje que você não está conseguindo romper? O que está pegando? Olhe para dentro disso. É isso que está te bloqueando para a próxima fase. Qual decisão comprometida você tem que tomar? E essa é a última pergunta. Qual a decisão comprometida, aliada ao principal desafio que você está vivendo hoje, que você tem que tomar? Meu irmão, minha irmã, se você está fazendo as tarefas com profundidade, você já está aqui num nível de amadurecimento muito maior do que quando você começou esse curso. É um intensivo de revisão total, para mexer nas suas entranhas, de verdade. Assim. Tá bom? Então faça essa tarefa e eu te espero na próxima aula. Tamo junto.